que eu já passei na primeira aula, todo psicopedagogo tem que saber o símbolo da psicopedagogia, que está aqui para vocês recordarem, tá bom? Aspectos básicos do diagnóstico psicopedagógico. Você vai investigar a criança, o ser aprendente ali, você vai pesquisar, você vai esclarecer uma queixa e você vai... E tudo isso trata-se do não aprender. Quando a criança chega na clínica, é uma criança que está com dificuldade na aprendizagem. Não vai chegar uma criança na clínica lá para você que ela tem o equilíbrio, que ela assimila, que ela acomoda, que ela equilibra, tá? A criança que assimila, acomoda e equilibra, ela não precisa de um psicopedagogo. Ela consegue acompanhar a aprendizagem, tá? Então, o psicopedagogo vai observar o porquê do não aprender com dificuldade, tá? Do não revelar o que aprendeu, que pode ser uma criança que ela tá com a autoestima muito baixa e ela não quer revelar o que ela aprendeu, tá? E da criança também que foge de situações de possíveis aprendizagem. Eu tenho esse livro aqui, gente. Peraí, deixa eu pegar aqui para vocês. Só um pouquinho. Ó, esse livro aqui, tá? Ele é muito legal. Chama Um Peixe Fora d'Água. Vocês estão vendo? Estão vendo o livro? Sim. Sim. Então, ó, esse livro aqui, olha aqui que está escrito aqui. Todo mundo é inteligente, tem diferentes maneiras. Mas se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em árvores ou viver fora d'água, ele passará a vida inteira se achando burro, tá? Então, é a história de uma menina, tá? Que ela escreveu esse livro aqui. Eu tava quase terminando, né? Eu acabei não terminando ele, né? Mas é a história de uma menina que ela foi... A mãe mudou várias vezes de escola também, que prejudicou bastante a criança. E ela é uma criança que tem dislexia, certo? Então, o que acontece? Toda a história do livro, ela é uma criança que ela fazia isso, ela fugia de situações de aprendizagem, entendeu? Por quê? Porque ela não sabia ler. Não é que ela não sabia ler, ela não conseguia decodificar, sabe, a leitura. E toda vez que o professor mandava ela ler em voz alta na sala, ela inventava, estava com dor de barriga, com dor de cabeça, queria ir ao banheiro, sabe? Ela inventava mil e umas para não ler. E ela não conseguia ler, não conseguia decodificar. Até que chegou um professor que descobriu o problema dela, que ela tinha dislexia. E aí esse professor começou a ajudar essa menina. E aí ela se deslanchou na escola. Então, muitas crianças vai aparecer um peixe fora d'água na sala de aula, tá? Porque ela vai fugir de situações de possíveis aprendizagens porque tá difícil para ela acompanhar ali o conteúdo da escola, né? E também da autoestima da criança. Mas essa menina aqui, ela tinha uma autoestima tão baixa, gente. Ela fala da autoestima dela no livro, sabe? Então é isso que acontece. Uma possível criança com transtornos de aprendizagem, que não foi identificado, vai ter uma autoestima baixa. Tá? Então, nossa função como psicopedagogo é despertar a motivação do aluno para aprender. Como? Você vai despertar, primeiro, pegando vínculo com ele. Tá? Você tem que ter empatia, ter vínculo. Por isso que é legal começar a sua avaliação pela caixa lúdica. Que é o momento que você vai pegar vínculo com essa criança também. Né? E ela vai chegar na sua clínica, ela não vai ver lá um monte de material de escola em cima da mesa, né? Primeiro, você vai ali conversando com ela, então ela vai se abrindo para você, tá? Como criar o desejo em cada um de aprender e produzir bem e como desenvolver o prazer na aprendizagem escolar. Então, essa é a nossa função. O psicopedagogo, tá? Ele vem para obter uma compreensão global da forma de aprender e dos desvios que estão ocorrendo nesse processo. Então, o que acontece? Quais são os desvios que estão acontecendo na criança? Que desvios são esses? Lá da queixa da mãe, né? Você vai procurar saber o porquê que essa criança não está aprendendo. Tá? Então, é uma investigação. Tá? O pessoal está sem áudio? Como assim está sem áudio? Está todo mundo sem áudio? Não, eu estou ouvindo bem. Ai, gente,
Eu também estou Quem tá sem ouvindo. áudio, Eu também tô Eu também escutando tô Eu também tô ouvindo. ouvindo. E tá muito bom. ó, Pra quem mim tiver tá sem ótimo. áudio tem que entrar sair e entrar de novo, e na hora de entrar tem que configurar o áudio. Clicar lá no negócio de configuração de áudio. Não, hoje E, tá bom, tá dando para entender bem. bora. O psicopedagogo, ele busca organizar os dados obtidos em relação à sua vida biológica. Eu já falei ontem, né? Só estou recapitulando aqui. Então, a gente tem que saber, lá desde a anamnese da criança, do passado dela, se o pai dela, a gente tem que pegar até resgatar, gente, do pai. Se o pai, ele foi bem, se ele estudou até que ano, por que ele deixou de estudar, entendeu? Que se o pai, às vezes, foi um possível pai com uma dislexia, essa criança pode nascer também com uma possível dislexia, entendeu? Então, a gente tem que pesquisar um pouquinho do histórico dessa criança. Aí a gente vai o sintoma. Quais são os sintomas que tem que aprender? Tá? O sintoma sempre vai mostrar algo. A criança ela vai fugir da aprendizagem, igual eu falei lá, né? Ela não vai querer contar o que está acontecendo com ela, vai sofrer bullying na escola, né? Porque ela não consegue acompanhar a aprendizagem. Ela pode, a criança está sentando na última carteira lá e o professor nem percebe que essa criança não está aprendendo, né? E hoje em dia os professores, as crianças, gente, por exemplo, eu acho um absurdo, tá? A média da escola pública ser 5 e as médias das escolas particulares ser 7. Já começa por aí, gente. É um absurdo. Se as escolas particulares estão exigindo 7 dos seus alunos, a escola pública também tinha que exigir 7. Tinha que estar mais difícil. Você entendeu? Porque de 10 questões, ele tem que errar bem menos questões para conseguir passar na prova. Então, a criança vai se esforçar muito mais, não é? Para conseguir ter uma nota melhor. Agora, na escola pública, que eu sou de escola pública, eu trabalho em escola pública, né? Então, a nota da criança é 5. Aí, com essa nota 5, não é só a nota da prova. Vai juntar lá, a prova vale 3, vai juntar a nota do caderno, vai juntar um trabalhinho que deu para casa, para tirar a média 5. Que esforço que essa criança teve para estudar? Não, a criança vai conseguir chegar num vestibular, numa faculdade, ela vai ter que se esforçar muito mais, vai ter que estudar além do que a escola pública oferece, entendeu? Agora, depende da escola pública. Tem escola que é pública e que é ali, ó, o ensino ali, certo? Aquele ensino assim mesmo, né? Agora tem escola pública que aquele ensino é mais fraco, né? Então aí a criança também ela fica fraca na escola, tá? Então, nós psicopedagogos, nós temos que ser o quê? Observador da conduta do avaliando. Então, gente, você vai observar tudo. Vai observar como ele senta, como ele pega no lápis, se ele conversa, se ele não conversa, se ele faz trocas fonológicas na hora que ele fala, se ele é uma criança que tem autoestima baixa, que ele não tem. Então, por isso que na IOCA tem umas perguntinhas que é legal você estar perguntando para a criança, para você estar descobrindo mais coisas dela, tá? Tá legal? E aí, a gente começa a nossa avaliação pela queixa, tá? Depois eu já faço a anamnese depois da queixa. No dia da queixa, eu já faço a anamnese. Eu faço assim, né, gente? Tá? Se a mãe aceitar fazer a anamnese no dia da queixa, ela tiver um tempinho, já faço a anamnese com a mãe, tá? A EOCA e caixa lúdica, depois já vem a EOCA e caixa lúdica, são os primeiros levantamentos, sistemas de hipótese, é na caixa lúdica e na EOCA, tá? Depois nós vamos planejar, depois da EOCA, caixa lúdica, nós vamos planejar o que prova que eu vou fazer nessa criança, tá? Que instrumentos que eu vou usar com essa criança. Na área cognitiva, geralmente são as provas piagetianas, um jogo de quebra-cabeça, um jogo que você tem ali que dá para avaliar um pouco o cognitivo dessa criança. Na área afetiva, na psicopedagogia, nós usamos os desenhos projetivos de Jorge Visca, tá? E na área funcional, nós avaliamos aspectos psicomotores, a linguagem, a parte sensorial, conceitos básicos de habilidades acadêmicas, de leitura, escrita e matemática, que são os levantamentos do segundo sistema de hipótese, tá? Essa investigação, tá? E aí, a gente também precisa entrar em contato com a escola, com o professor dessa criança, para saber como ele está na escola, tá? E aí, diante da queixa, tá? Nós vamos observar qual que é a queixa da mãe, que se a mãe está vindo com a queixa, porque a escola também procurou essa mãe, estabelecer os sistemas de hipótese a partir da queixa e da EOCA. A função fundamental do diagnóstico, identificar as causas
da dificuldade de aprendizada, caso clínico. Gente, cada criança é única. Nunca vai chegar uma criança igual a outra lá na sua clínica. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, os encaminhamentos motivos mais pertinentes para a solução de aprendizagem. Então, você termina o seu relatório, você precisa de indicar encaminhamentos. Isso aí vai ser lá no final, lá mais para frente, que eu vou falar sobre esse assunto, tá? O que você vai avaliar nessa criança? Os aspectos orgânicos, tá? Familiares. Gente, fecha o microfone aí, tem um cachorro latino. A parte psíquica, que você já observa lá a partir da EOCA também, com os desenhos projetivos de Visca também, tá? A parte escolar, a parte cognitiva, social e os aspectos contextuais dessa criança. Então, você vai observar tudo isso. Isso tá no eixo horizontal e vertical, tá? O eixo horizontal é o hoje, o presente. E o vertical é observar essa criança na sua família, tá? Na família paterna, na materna e no seu núcleo familiar. Agora vamos entrar um pouquinho na EOCA. Gente, esse é um modelinho de EOCA. A gente tá um barulho. Só um pouquinho, tá? Tá falhando muito. Tá falhando? Não sei se alguém tá com o som ligado aí, tá um barulho, né? Vocês viram aí a EOCA em cima da mesa? Sim. Sim, Pro. Olha que organizadinha essa EOCA, sabe? A EOCA, gente, tem que ser organizada. Você pôs os papéis tudo bonitinho, tá? Ali ela pôs um alfabeto móvel. Ela pôs alguns papéis. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Que tá dando interferência aqui no meu ouvido. Tá um barulho horrível mesmo. Eu preciso desligar o microfone, só falar na hora só abrir na hora que... ela pôs um jogo, tá? Olha, ela pôs 2 livros, lápis sem ponta. Se achar lápis sem ponta, contador, borracha, tá vendo? Tá bem organizada essa EOCA. Tá? Então, quem foi o designer da EOCA? Foi o Jorge Pisca, aqui tem uma foto dele. Já faleceu. Tá falhando muito. Tá falhando muito, não tá dando para entender. Deixa eu tirar esse colar aqui, vai que o colar tá ajudando, né? Vai. Coloquei o fone bem perto da minha boca. Então é a internet minha que não tá boa também, gente. Melhorou? Então, quando coloca o fone perto, fica melhor. Ah, se tiver ruim, você me fala que eu arrumo o microfone. Quem lê pra mim essa parte aqui? Acho que é mais provável ser a internet. Quer que eu desligue a internet e entro de novo? Se a senhora desligar, você vai ter que criar outro link, não? Ah, esse que é o problema, né? Nossa. Quem lê pra mim? Às vezes alguém lendo, às vezes não fica tão falhado. Quem lê pra mim? O professor argentino Jorge Visca foi o idealizador dessa etapa do processo diagnóstico, nomeando-a como entrevista operativa centrada na aprendizagem, EOCA. Vocês têm que saber o que significa a sigla EOCA, que é a entrevista operativa centrada na aprendizagem. Todo mundo decorou? Repete, Pro. Entrevista, tá escrito aqui, ó. Entrevista operativa centrada na aprendizagem. Vocês têm que decorar esse nome, hein? Tá bom? Não vai dar gafe na frente da mãe. A mãe pergunta, o que é isso? Né? Aí você tem que saber o nome, hein? Tá? Jorge Pisca, tem uma foto dele aí, ó. Com o objetivo do quê? Qual foi o objetivo de Visca? Estudar as manifestações cognitivas e afetivas, né, da conduta do entrevistado em situação real de aprendizagem. Então, gente, quando você... Olha só.
Esse cara é um crânio, não é não? Certo? Então, o que ele fez, gente? Ele bolou, tá? Esse instrumento chamado EOCA, e através da EOCA, você já vai observar como que está o cognitivo dessa criança e como está o afetivo dessa criança. Tá vendo? Tem toda uma estratégia para você fazer isso que eu vou explicar para vocês, tá? Tá vendo como é importante a EOCA? Gente, a EOCA é um dos momentos mais importantes da atuação psicopedagógica. Vocês não podem deixar a EOCA passar em branco, sem ter Até atenção. Professora, Oi? é nesse momento que a gente faz a criação de vínculo com o aprendente, né? Vínculo, primeiro sistema de potes. O que são esses primeiros sistemas de potes? Você tem que observar se ele sabe ler. Você tem que observar se ele sabe escrever. Observar, se ele não quiser pegar nada de leitura, ele não tem vínculo com a leitura. Algum problema essa criança tem na leitura, pode batata. Os testes para essa criança tem que ser testes voltados para a leitura, entendeu? Você vai observar se ele sabe matemática. É legal você deixar umas continhas de matemática, alguma coisa para ele, um joguinho. Você vai observar como que está a parte afetiva dele, pela conduta dele, pelo comportamento, pelas perguntas que você vai fazer. Olha quanta coisa que você avalia na EOCA. Se ele sabe falar bem, se ele fala com começo, meio e fim, se ele fala com significado, se ele desenha, se ele pinta, se sabe recortar, você já avalia a parte psicomotora, que mão que ele pega no lápis. Se ele Se tem ele mexe muito, iniciativa, né? se ele tem iniciativa, se ele se mexe muito, se ele fica assim, na mesa, assim, batendo, se ele fica coçando o cabelo, se ele fica mordendo a unha, roendo a unha. Então, você vai um monte de coisa. Pode ler. Vocês vão ler e eu vou fazer pergunta, pode ser? Segundo o estudioso, em todo momento, a intenção é permitir ao sujeito construir a entrevista de maneira espontânea, porém dirigida de forma experimental. Tá vendo? Então, você não vai chegar para essa criança, olha, aqui tem esses, né? Você vai ter que, eu vou explicar mais para frente. Você tem que ter todo o seu jogo de cintura, toda a sua simpatia. Para começar, gente, olha, um brinco desse não pode ir na ioca, tá? Estão vendo meus brincos? Lindos. Tá? Então, na ioca, você precisa de colocar um brinco mais delicado, a maquiagem tem que ser delicada. Não é só na ioca, em todo atendimento. A sua roupa não pode estar decotada e nem transparente, tá? E como fica a questão da sala, assim, da organização da sala? Porque, assim, olha, há muito tempo atrás, me falaram que para fazer essa primeira parte, a sala, não poderia ter nada na sala, nada que chamasse a atenção do aluno. Isso procede? Porque Procede. esse proceder, o ambiente, então, precisa ser diferente, porque depois, nas intervenções, a sala vai ter que ter todo aquele atrativo, a diversidade de metodologias para se trabalhar. Então, precisa de 2 ambientes diferentes, é isso? Não, gente, eu falei na primeira aula do espaço clínico do psicopedagogo, né? Que é o seguinte, né? Minha opinião, tá? Meus armários são todos fechados. Meus jogos ficam todos guardados dentro do armário, tá? Eu deixo um joguinho ou outro fora do armário. Eu tenho um armário grande, eu sou muito sucateira, gente, nossa, e muito compradeira também, compro muito. Então, eu tenho um armário com 3 portas, tenho uma estante, na estante eu ponho meus livros, bem arrumadinho, né, ponho minha impressora, aí minha estante embaixo é fechada, onde eu ponho algumas coisas também, e meus armários são todos fechados, igual guarda-roupa, sabe? Porque na minha opinião, mesmo na avaliação, como na intervenção, não pode deixar muitas coisas expostas para essa criança. Se você deixar muito jogo exposto, ele pode tirar a atenção dessa criança e ele querer, né, tirar a atenção para fazer outras coisas que vocês queiram, certo? Então, assim, a não ser que você vai trabalhar com criança pequenininha, que você precisa montar um espaço lúdico para essa criança. Mas eu não gosto de trabalhar com bebê, tá? Eu prefiro trabalhar com criança do primeiro ano em diante. Então, na minha opinião, é assim. Principalmente com autistas, né? Para não tirar também a atenção, né? E a não conseguir fazer a criação de vínculo, né? Com eles, já que tem um ambiente muito poluído, estimulado, né? Não pode. Não é legal você ter um ambiente muito estimulado, né? Então, você põe uns quadrinhos na parede para enfeitar seu consultório. Mas eu aconselho comprar armários fechados e deixar os jogos todos fechadinhos.
E aí você vai escolher. Aí, a hora do jogo, geralmente você escolhe 3 jogos, você escolhe, põe em cima da mesa e pede para ele explicar, para ele escolher qual que ele quer, entendeu? E aí você vai observando também qual jogo que ele pegou, por que que ele pegou esse jogo. Aí você põe 3 jogos, um de matemática, um de português, um de funções executivas, um quebra-cabeça, por exemplo, entendeu? Aí você vai tentar observar qual lado que ele vai mais. E você, tudo isso é observação. Todo nosso atendimento é observação. Até no momento que você separar 3 jogos para essa criança escolher um jogo, é observação. Então você vai escolher, não é ele que vai escolher. Então se você deixa tudo exposto, ele pode falar que quer aquele jogo, né? Não sei o quê. Então não é legal. Então você que vai mediar toda a situação. Então na minha opinião, é legal ter tudo fechado. Meus jogos são todos fechados. Às vezes eu deixo um em cima só do arquivo morto, mas eu não deixo exposto meus jogos, não. Para não chamar atenção mesmo. Tá bom? Deu pra esclarecer a dúvida? Então, assim, Rose, na hora da avaliação. ô Rose, me fala uma Que? coisa, como que é que a gente, você falou que só gosta de atender a criança do primeiro ano em diante, mas e se uma mãe leva uma criança do infantil ou até um idoso, como que você faz? Você Então, eu recusa? tô com um bebezinho lá na clínica, eu tô com um bebê lá na clínica, né? Mas aí eu passei pra neuropsicopedagoga atender. Só que a neuropsicopedagoga, ela não quer mais trabalhar comigo, ela não sei, ela não quer mais, né? Aí eu falei pra ela dispensar o bebê, eu não vou atender bebê, não é meu perfil, eu vou recusar, eu não quero. Você entendeu? Então, assim, eu não quero atender bebê. Criança menos de até 6 anos até pode ser que eu pegue, mas eu prefiro atender 7 anos para cima. E idoso eu também pegaria. Eu gosto também de idoso, sabe? Agora, a criança pequenininha eu já não quero muito. Eu trabalhei vários anos da educação infantil, sabe? Agora eu tô no AEE, então eu não quero muito pegar mais crianças pequenas, entendeu? É minha opinião. Mas você pode estar preparando sim. Para você pegar bebê, eu até comprei, gente, uma mesa sensorial. Depois eu tiro uma foto para vocês. Para trabalhar com esse bebê. Ele chegou, ele não falava. Está sendo bem estimulado, bonitinho. Só que eu prefiro não ficar com ele. Então, como a neuro saiu, aí a gente vai dispensar. Entendeu? Porque eu não quero atender bebê. Então, no meu caso, eu dispenso. Porque não é meu público. É um público que eu não quero trabalhar, entendeu? Aí vai de você. Aí você tem que montar. É legal você ter uma mesa sensorial. É legal você. Ô, Bruno, avisa o seu pai que ela tá tomando banho. Bruno, fala ver pra mim, por favor. Então, assim, é um público que eu não quero. Então, vai de cada psico. Eu respondi sua pergunta? Respondeu sim, a gente tem então a flexibilidade, a gente tem direito de Tem. escolher o que a gente prefere, a nossa preferência. Sim. Com o Sim, tempo, a entendi gente vai bem. se especializando no que a gente mais gosta. Também, Então, né? Isso. Então, se você tem que escolher um nicho, entendeu? Assim, se você ficar dando tiro para todo lado, não é legal também. Então, se você, eu amo trabalhar com autista. Eu quero pegar o público de autismo, que está crescendo muito. Peraí, Bruno, vai ver seu pai, por favor. Então, vamos supor assim. Só um pouquinho, pessoal. Deu um problema aqui. Ó, é o seguinte, ó. Então, se você, vamos supor, você ama autista, quer atender, não é fácil trabalhar com autista, tá? Eu trabalho com autistas no AE, certo? Então, se você pegar um autista leve, é uma delícia trabalhar com autista leve, gente. Ai, tô maravilhado. Mas se você pegar um autista moderado para severo, gente do céu, não é fácil. Você chama a atenção dele, sabe? Porque você tem que saber aba. A gente, para trabalhar com autista, a gente tem que entender bastante aba, sabe? Que é trabalhar o reforçador com essa criança. E aí você tem, né? Todo dia igual, né? Então, o reforçador pode ser um pedacinho de chocolate desse tamanho. Se você for trabalhar com um chocolate, por exemplo, que a criança gosta. Então, você vai comprar aqueles M&M, né? Pequenininho. A cada atividade que ele faz, ele vai ganhar um chocolatinho desse tamanho. Ou, às vezes, uma massinha. Então, ele trabalha por recompensa, entendeu?
Então, você tem que entender bastante. Agora, você quer trabalhar com os transtornos específicos da aprendizagem, que é a descalculia, dislexia e desortografia. Então, aí, depois eu envio o link do Forms, tá, ô Tiziane? Eu envio. Aí, se você quer trabalhar com os transtornos específicos da aprendizagem, né? Transtorno de neurodesenvolvimento, aí o que acontece? Você vai ter que estudar dislexia, disgrafia, desortografia, TDAH, entendeu? Você é É especialista como você nisso. diz, né? É como você acabou de dizer anteriormente. A gente tem que ler muito, tem que estudar muito, né? É um conhecimento muito amplo que se precisa ter para fazer um trabalho assim que realmente possa acontecer de forma qualitativa, né? E o interessante É, é que, assim, eu fico incomodada porque, assim, o assunto é muito interessante, você precisa progredir, e aí eu sei que cada vez que a gente interrompe para fazer uma pergunta ou algum comentário, além de te atrapalhar, está atrasando o curso, mas, assim, está sendo maravilhoso, viu? então tá. Ó, eu posso dar uma dica para vocês? Eu, se eu fosse vocês, iriam mais pro lado dos transtornos, entendeu? Que é a dislexia, descalculia, disgrafia e o TDAH. Porque a gente vai encontrar muita criança com transtornos que não são identificadas na escola, entendeu? Que é um diagnóstico muito difícil de conseguir, viu? Um laudo muito difícil de conseguir. Só que se você fizer a intervenção ali naquela criança, e a intervenção é por 6 meses, para saber se realmente ela tem uma possibilidade de dislexia. Só que nos seus testes, na sua avaliação, vai dar todos os indícios que ela tem uma dislexia, entendeu? E o que acontece? Aí o autismo eu acho mais difícil, tá? Então, assim, você precisa fazer aquela pós em aba, entender de aba, entender, né? E no começo você vai se perder bastante, porque é Professora, difícil. Oi? professor, eu tô vendo você falando, assim, eu gosto muito de trabalhar com autista. Eu tenho um filho autista, tenho grupos relacionados ao autismo. E Hum. assim, para trabalhar com autismo não é também só aba, porque a gente fala aba fica muito restrito, né? E a pós É é mais bastante coisa, é além cara. de aba, É, mas né? tem outro, como os métodos Teacher, mas a pessoa tem que ter um Tem, manejo, tem que, além da gente saber todos esses transtornos de aprendizagem, você tem que parar um tempo e isso. estudar um pouco sobre autismo para conseguir ter manejo mesmo, né? Sim, é difícil. Ó, eu tô estudando equivalência de estímulos, por exemplo, já ouviu falar? Sim, Então, eu que tô aí vai estudando, eu cair, com minha vai amiga, cair em aba novamente. vai, não tem jeito. Só que é uma maneira de ajudar as crianças com deficiência, né? Porque acaba que Mas a aba, na questão comportamental, auxilia demais, né? Então, quem tem é, a base em aba ó, ajuda muito. eu não tenho muita prática em aba. Eu acho tão difícil. Meu Deus, sinceramente. Eu acho muito difícil. Ô, Mas eu atendo as ô, crianças do mesmo Rose, jeito que o eu vou Todd conseguindo. entra onde? Transtorno opositivo desafiador, Isso. então, ele também pode, não entra em lugar nenhum, entendeu? É assim, os transtornos específicos da aprendizagem é a descalculia, disgrafia, desortografia, dislexia, certo? Agora, o TOD é um outro esquema. Aí você vai ter que saber lidar com essa criança, vai ter que saber lidar com esse opositor dele. Aí também, gente, o autista, ele tem muitas comorbidades. Eu peguei um autista com um TOD, um transtorno positivo, entendeu? Aí ele fazia assim, ó, eu ia atendê-lo, ele ficava batendo a mão na mesa. Não, isso não. No começo das sessões, ele gritava. Se ele perdia, eu fazia um jogo com ele. Aí ele perdia, ele gritava, ele xingava, sabe? Porque ele tava perdendo. Aí eu peguei e falei, eu fazia assim, olha, vamos fazer o seguinte, cada vez que você gritar, você vai receber um xizinho. Aí eu fiz assim. Aí tem uma lousa bem em frente à mesa, assim, ó. Se você gritar, vai receber um xizinho. Se você obedecer, você vai receber um coraçãozinho. Fazia assim, né? Aí, menino, ele ia gritar. Aí eu falei assim, ó, olha o xizinho. Aí, né? Aí teve uma vez que eu coloquei o Eu, xizinho pra ele. Ele ficou nervoso. eu Só que acompanhei depois ele uma não criança, gritava mais. Ele não eu gritava mais, ele acompanhei parou uma de gritar. criança assim, que tinha TOD Acompanhou? e TDAH. Muito É. complicado, Aí muito difícil. fui trabalhando essas regras com ele, sabe? Então é assim, aí você tem que trabalhar com. Isso aí é aba, entendeu? Isso aí também o aba, gente, usa. Nós que somos típicos, nós usamos o aba. Porque o meu reforçador, de eu ir trabalhar todos os dias lá na minha escola, é porque
porque eu recebo um salário. O meu reforçador de dar aula para vocês, hoje, é porque eu quero que vocês conheçam meu trabalho. A gente tem um reforçador. Isso é a aba. Você entendeu? Então, a gente sempre trabalha em busca de um reforçador. Se você não tiver um reforçador, você não tem incentivo, você não tem vontade. Entendeu? Posso continuar a aula? Ô, professora, como você falou, eu tenho alguns materiais em aba, e se você permitir, eu posto lá no grupo do WhatsApp, só para quem quiser saber como que é, Pode colocar, põe lá assim. né? E igual Tá. você falou do Todd, que meu filho Ó, a é gente autista, podia. Todd, Olha, eu tenho TDAH. ideia Então, assim, melhor. para você saber lidar, até para a gente estar aplicando, né? Ah, isso é Gente, muito eu Estratégias, bom. tenho coisas, ideia você tem que melhor. saber o manejo, senão não dá certo. É Eu bem tenho Mas, ideia ô, melhor. Glaucia, Por que que a gente não marca um dia só para estudar isso? E aí, nesse dia, a então gente isso se que eu ia... aprofunda. Porque se a Verdade. gente ficar interferindo, a gente não vai para frente. E aí foge do Ah, foco é. da gente. Verdade, se não der tempo da aula hoje, aí eu vou ter que marcar para amanhã de novo. Eu fui cansada, hein? Ó, ô, Glaucia, entra no meu WhatsApp, no particular, vamos marcar um dia pra gente poder estudar a parte do autismo também, que é muito importante, tá bom? Pode ser? Tá, Sim, ótimo. combinado. Vamos combinar. Eu quero, hein? Eu quero aprender. Ó, então, então o que você vai observar no seu aprendente, tá? Os níveis de operatividade, como ele opera os materiais, como ele pega os materiais, né? Se ele pega com força, se ele pega com raiva, se ele pega delicado demais, entendeu? Então você vai observar tudo isso. Se ele bate na mesa, né? Se ele, né? As defesas dele quando você faz uma pergunta para ele, como que ele vai agir em relação à pergunta que você vai fazer, que você vai fazendo, de maneira discreta, espontânea, tá? Como que está o conhecimento dessa criança? Qual que é a mobilidade dessa criança? A relação à ansiedade dessa criança? Os mecanismos dessa criança e as condutas. Tudo isso você vai observar no seu aprendente dentro da IOCA, tá? Então, o material comumente usado para a criança é composto numa caixa, onde o paciente encontrará vários objetos, sendo algum deles relacionados à aprendizagem, tais como. Agora, o termo caixa é somente para organizar seu material. No momento da aplicação, os objetos são expostos sobre a mesa de maneira organizada. Você entende, gente? Porque, assim, às vezes, tem psicopedagogo que acha que o certo é colocar tudo dentro de uma caixa e essa criança ir tirando esse material dentro da caixa. Gente, não façam isso. Não façam. Entendeu? Você não vai conseguir observar essa criança dessa maneira. Você tem que deixar exposto para ela, tá? Os materiais. E aí você vai observar o que ela vai pegar. Tá bom? A caixa é fictício, é para você guardar esse material na caixa, que chama caixa da... Mas na hora de aplicar, você não vai deixar dentro da caixa, entendeu? Ioca. O que você pode pôr na ioca, né? Ai, gente, tem um errinho ali, ó. Caso eu copio, né? Depois eu arrumo o errinho, tá? Sulfite branco, sulfite colorido, revistas, cola, livros, papel crepom, cola colorida, tesoura. A minha oca, depois eu gravo um vídeo mostrando pra você a minha oca, tá? Guache, pincel. Tá? E de acordo com a idade da criança. Se a criança for uma criança de 7 anos, você vai pôr um tipo de jogo, de livro, de gibi. Se a criança for uma criança já pré-adolescente, você pode colocar aquele gibi Turma da Mônica Jovem, um livro Bananas de Pijamas, um livro clássico, como Romeu e Julieta, para você observar, um livro de inglês, sabe? Para você ver. Eu peguei uma criança, gente, que ele interessou por livro de inglês, entendeu? Então, é legal você diversificar de acordo com a idade, tá bom? Então, a primeira sessão que realizamos com a criança, denominamos EOCA. Justamente tem este nome, pois é através dela que vamos observar, neste momento, como se encontra o sujeito em análise quanto à sua aprendizagem. Todo mundo já deu para perceber que a EOCA é para você observar como que está essa criança em relação à sua aprendizagem, o seu comportamento também e seu vínculo afetivo, tá? Vamos perceber o que o paciente sabe fazer e o que ele aprendeu, entendeu? Através dessa sessão, analisamos o levantamento, primeiro sistema de hipóteses. Deu para entender o que é primeiro sistema de hipóteses? Este poderá ser modificado no decorrer da avaliação. Essa hipótese que você tirou lá na IOCA, ela também pode sofrer modificações. Por quê? Pode ser que esse aprendente estava com vergonha de você, entendeu? Ainda não criou um vínculo, não criou segurança,
não criou uma empatia, ou então não teve medo de você, sei lá. A gente não sabe o que passa na cabecinha das crianças, né? Então, o vínculo é formado nesse momento da EOCA e caixa lúdica, né? Aí você vai observar a estrutura do pensamento dessa criança e também a modalidade da aprendizagem, que é o mais importante da EOCA. Durante a EOCA, o entrevistado poderá apresentar os mais diversos tipos de comportamento. A criança, entendeu, gente? Após ouvir a consigna, pode imediatamente pegar o material e começar a construir algo, através de um desenho ou da escrita, começar a falar ou não, expressar nenhuma palavra, pedir que lhe digam o que fazer, ou até mesmo ficar paralisado. Então, esses são alguns comportamentos que as crianças podem ter no momento da IOCA. E você tem que estar observando tudo. O objetivo da caixa é dar caixa fictícia, né? Vocês entenderam, né? É dar ao paciente a oportunidade de explorá-la enquanto o psicopedagogo observa. Nesse momento serão observados alguns aspectos da criança como reação, regras, organização, apropriação, criatividade, imaginação, cognição, controle inibitório, desenvolvimento psicomotor. Tudo isso você avalia essa criança na IOCA, tá bom? Para as situações que o sujeito ficar paralisado, por isso, gente, eu acho que não é legal colocar dentro da caixa, sabe? Você coloca tudo dentro da caixa ali misturado, a criança tem tendência a ficar paralisada. Se for uma criança hipoassimilativa, se for uma criança hipoassimilativa, ela vai ficar paralisada, ela não vai pegar os instrumentos. E aí o que acontece? Os objetos. Aí você não consegue avaliar essa criança, entendeu? Então, só que mesmo você colocando tudo em cima da mesa e as crianças ficar paralisadas ali, não mexer em nada, então Visca nos propõe empregar o que ele chamou de modelo de alternativa múltipla, cuja a intenção é desencadear as respostas por parte do sujeito. Como você vai fazer isso? Visca nos dá um exemplo de como devemos conduzir a situação. Você pode. Aí você vai falar para a criança assim, ó. Você pode fazer algo de matemática. O que você sabe de matemática? Aí você já fala assim, você sabe quanto que é 2 vezes 2? 3 vezes 3? Faz uma multiplicação para ele. Vamos ver se você consegue? Aí eu vou te dar uma continha. Será que você consegue fazer de cabeça? Aí 7 mais 3, quanto que dá? Slides, gente, já tá prontinho no Drive para eu mandar para vocês, tá bom? 7 mais 3 dá quanto? Aí você vai sabendo a cognição dele já. Se ele tem raciocínio lógico, porque 7 mais 3, depende da idade da criança, é muito fácil, né, gente? Ah, vamos saber se você sabe dividir, hein? Quantos que é 24 dividido por 5? Por 4, né? E aí você vai já na IOCA sabendo bastante coisa dessa criança. O que você sabe fazer de matemática? Você sabe desenhar? Ai, mostra pra mim como é o seu desenho, né? Você sabe escrever? Ah, eu vou digitar uma frase, hein? Vou digitar o nome de 5 animais. Você já faz, gente, a avaliação da escrita segundo Emília Ferreiro e Thelma Vaz, né? Você já tem que estar na sua cabeça. Todo mundo sabe isso? Todo mundo sabe? Uma pergunta. Um pouco. Sim, eu acredito que todo mundo sabe, né? Porque isso a gente estuda na graduação. Porque assim, o psicopedagogo tem que saber um pouco dos conhecimentos teóricos de Emília Ferreira e Thelma Vaz. Então, nesse momento, você já pode ditar 4 palavras para ele. A gente começa com uma palavra maior de 4 sílabas, depois de 3 sílabas, depois de 2 sílabas, depois de uma sílaba do mesmo campo semântico, tá bom? E aí você já consegue ali mesmo fazer um ditadinho para ele. Ah, vamos ver se você sabe escrever o nome dos animais. Aí você começa a ditar para ele, tá? Por isso tem que saber. Depois uma frase relacionada com o mesmo campo semântico, tá bom? Então você já vai saber se ele sabe escrever, se ele comete erros ortográficos, se ele tem uma possível ali, o que acontece com a ortografia dele, onde que ele comete o maior erro, entendeu? Se ele consegue construir uma frase, tá? Ou você pode falar assim para a criança, você pode fazer qualquer coisa que venha na sua cabeça. Que vier na sua cabeça, você pode fazer, esse momento é seu. Esse material é para você usar como você quiser, entendeu? O que é isso aqui? Quando o aluno ele não quer pegar Ai. aqui. Modelo de alternativa múltipla, tá? Isca, deu para entender o que é esse modelo de alternativa múltipla na hora da troca?
Entenderam, gente? Não, cortou. Sim. Vocês precisam entender que na hora da EOCA, se a criança ficar paralisada, você tem que usar esse modelo de alternativas múltiplas, que é fazer aquelas perguntinhas para ela. Desencadear as respostas por parte da criança. Que são essas perguntas aqui. O que você sabe? Faz alguma coisa de matemática para mim. E você vai elaborando ali na hora mesmo, você vai inventando algumas coisas que ela pode fazer se ela sabe toca. Se ela sabe desenhar, se ela sabe escrever. O que você acha legal. Aí você vai observar se ela vai mais pro lado da escrita, pro lado da matemática ou pro lado da artes, entendeu? Se ela não quer fazer nada. Toca. O pedagogo deverá estar atento para ouvir e perceber suas ansiedades, inseguranças e suas expectativas e sempre registrar. Você tem que observar. Ai, Pro, não tá dando para ouvir, Pro. Além de estar cortando, tá fazendo muito barulho. Então. Tem um microfone aberto que tá atrapalhando. Gente, fecha o microfone. Então, eu tenho que descompartilhar a tela para poder arrumar o microfone. Entendeu? Aí, se eu ficar descompartilhando toda hora, também eu não consigo. Terusca, teu microfone que tá ligado. Desliga, amiga. É Terusca. Se eu consigo desligar os microfones aqui, gente. Aqui. Ah, tá. Eu consigo, ó. Coloquei todo mundo mudo, hein? Vocês estão de castigo. O pedagogo deve ficar atento. Em relação às ansiedades. Oi. É porque realmente o áudio tá horrível. Não seria melhor se ela falasse no microfone para ver? Melhora? Agora. Fala alguma coisa aí. Eu tenho um microfone aqui, gente. Só que se eu colocar o microfone, eu acho que eu não ouço vocês, sabia? Deixa eu ver aqui. Olha o tamanho do microfone. Só que se eu colocar, eu acho que eu não ouço vocês, sabia? Aí vocês jogam lá no chat a perguntinha. Vê se melhora. Seu microfone tá ouvindo bem, no caso. Melhorou? Começa a falar que a gente sabe, melhorou. No chat, que eu não ouço vocês com esse microfone. Aí. Até agora tá ótimo. Eu não acho o chat, sumiu o chat aqui. Gente, vê se melhorou com esse microfone aqui. Chat. Eu não sei o que é não que tá acontecendo nesse computador, viu? Para o curso da senhora é excelente. Vem com esse microfone, melhorou? Aqui atrapalha. Você vai ter que ligar ele? Eu vou deixar esse microfone para ver se melhora. Agora está ótimo. Gente, ó. Toca. Tá? Quando a criança chega lá, você vai deixar o seu material arrumado, pôr uma roupa bem bonita, uma roupa discreta. Se usar avental, eu acho legal a gente ter um avental, sabe? Um uniforme, entendeu? Se você usar, vê se vocês estão ouvindo, eu vou acompanhar pelo chat, tá? Continua falhando. Então, se alguém quiser conversar, falar, levanta a mão aí, que eu acho que eu vejo aqui, tá bom? Olhando? Ixi, pai, mano. Agora eu ouço vocês. Não sei o que eu faço, eu preciso terminar essa aula. Quando está sem o microfone é melhor, acho que sim. Sem microfone? Tenta sem microfone, Pro. Só no áudio do computador mesmo, para ver se fica legal. Então, assim, você vai deixar tudo organizado, você não vai pôr um brinco desse tamanho para atender a criança, que não pode, tá? Não pode pôr pulseiras,
que chama a atenção dessa criança, tá? Colar muito extravagante, então você tem que ir discreto, roupas decotadas, pelo amor de Deus, gente, não vai me pôr roupa decotada para atender seu aprendente, porque às vezes você abaixa, a gente que é mulher assim, às vezes a gente abaixa, parece tudo o peito da gente, sabia? Então você tem que tomar cuidado com tudo isso, tá? Roupa curtas, tá? Então toma bastante cuidado, tá bom? Então você vai pedir para o aprendente meio material, gente. Também na hora da yoga, você fala assim, você sabe qual o nome desses materiais que estão sobre a mesa, né? Para você saber a modalidade da aprendizagem dele também. Tá? Gente, é muito difícil uma criança não queira fazer alguma coisa da yoga. Até hoje, todas as crianças que eu peguei, elas fizeram alguma coisa, né? Se for para a área da arte, do desenho. Por isso que é legal você ter massinha, ter guache, né? Porque essa criança, né? Ter papel para recortar, canetinha, né? Por quê? Porque, assim, eu acho difícil uma criança que não queira fazer nada, entendeu? Porque, às vezes, a criança também não pode estar bem naquele dia, viu, gente? Se a criança não fizer nada de nadinha, aí você vai marcar a sessão novamente com essa criança. Ou então, sabe o que você faz? Se acontecer isso com você, você vai pro jogo. Se acontecer da criança não quiser fazer nada na yoga, entendeu? Um jogo lá, pega uns 4 jogos que você tem bacana, que você acha que a criança vai gostar, e você pega e tenta fazer um jogo com essa criança, e tenta pegar vínculo com ela. Que pode acontecer assim, né? De uma criança, no momento da yoga, não pegar nada. Aí você, tá bom, então a gente vai guardar, nós vamos ver alguma coisa que você goste, e outro dia você fazer yoga com ela, entendeu? Se acontecer isso, tá? Aí você vai pegar uns jogos bem bacana lá, da idade da criança, vai tentar jogar com ela, pegar vínculo com ela. Então, assim, gente, coisas não são estagnadas, não são assim, fixas. Entendeu? Você, no momento, você tem que saber como você vai agir. Esse agir, hoje eu tenho que aplicar ioca. Você põe nessa cabeça, né? Tem que aplicar ioca. Só que se a criança não estiver bem, se ela tomou um remédio para dormir, e se ela não se alimentou bem, se ela não dormiu direito, tudo isso tem que perguntar pra mãe depois também, tá bom? Fazer uma investigação. E se ela não, ali na hora da ioca, ela não quiser fazer nada, você guarda tudo e você anota o que aconteceu, faz o registro e vai para um jogo. Depois, outro dia, você ioca com ela, tá bom? Então, você vai perguntar pra criança assim, né? O que você está vendo sobre a mesa? Você sabe nomear o nome? Você sabe o nome de cada material aqui? Então, assim, podemos verificar se o entrevistador é observador. Se nomeia todo o material, você esquece de algum. Se apresenta dificuldades em lembrar o nome dos objetos, se troca as letras na hora da fala e se tem a fala infantil, entre outras informações que acharem importante. Entendeu, gente? Gente, ó, é assim, olha, essa pergunta, né? Como eu não atendo na parte institucional, eu atendo só na clínica, então eu não sei responder com certeza para você. Você pode fazer a IOCA na área institucional, tá bom? Porque a área institucional é bem diferente da clínica. Mas eu posso estar depois responder para você, tá bom? A IOCA é uma avaliação, né? A gente faz parte da nossa avaliação clínica, tá? O que vocês acham, gente? Pode fazer, trabalhar carioca no momento Porque, assim, geralmente o institucional é diferente da clínica, entendeu? A parte institucional é um pouco mais diferente da clínica. Você não vai avaliar essa criança, você vai só trabalhar com a dificuldade de aprendizagem dela sem avaliar. E você vai trabalhar em grupo, tá? O institucional permite você trabalhar em grupo. A clínica não, tá bom? Então, EOCA consiste em solicitar ao sujeito que mostre ao entrevistador o que ele sabe fazer, o que ensinaram a fazer e o que aprendeu a fazer. São 3 perguntas básicas que vocês não podem esquecer, tá bom? EOCA. Análise do sujeito quanto à aprendizagem. Primeiro, contato a sós com o aprendente. EOCA e caixa lúdica. A IOCA é focada no fracasso da criança. Você vai observar, né, a sua reação, a sua organização. Isso eu já falei, a criança
atividade, tá? As regras. Então, uma retomada ali que eu já falei. Aqui são algumas coisas que você pode colocar dentro da sua caixa de óculos. Até agora, porque, né? Observar se a criança sabe os nomes dos materiais, que eu já falei lá. Qual o material que essa criança preferiu no momento da EOC? Você tem que anotar. Lápis sem ponta é para provocar a atitude normal, que é fazer a ponta do lápis, para ver se ele não é uma criança hipo ou hiperassimilativa. A modalidade da aprendizagem também, você vai saber diante das atitudes dele. Queixa, ouvir, tentando saber se a queixa condiz com o que ele faz. A mãe fala alguma coisa para você na queixa, né? E às vezes, durante o atendimento psicopedagógico, às vezes a criança não é tudo aquilo que a mãe falou na queixa e nem na anamnese. Entendeu? Por isso que você tem que tomar cuidado para não se contaminar. Primeiro encontro, grande direcionador de investigativo. Observação. Observar as escolhas do aprendiz sem intervenção. Você vai pega esse, que esse é melhor, tá? Você vai deixar a criança escolher o que ela quer. Sistemas de hipótese. Após a observação, todo o caminho de mais sessões da avaliação pedagógica será traçado a partir da IOCA. Acerca das causas da dificuldade de aprendizagem trazidas pelo aprendiz, sua família e escola será delineado também. Essa sessão inicial trará indicativos sobre as melhores escolhas quanto aos recursos a serem utilizados nas sessões que compreenderão toda a avaliação psicopedagógica. Então, na IOCA, você percebeu que ele não sabe matemática, você vai colocar um teste de matemática para ele, para você avaliar ele, tá? Por isso que eu gosto dos testes quantitativos. Por quê? Porque ele dá score. Aí eu consigo mostrar para a mãe que é o teste, tem o teste da MEM, que eu gosto, que é o teste de matemática que eu uso. Depois tem os livros da Menon, né? Lá o teste aritmética. Tá? E esse teste, a gente consegue saber até onde a criança vai na matemática, tá bom? Aí você consegue avaliar qualitativamente, entendeu? Fugiu aqui, gente, entendeu? Na maneira quantitativa e não qualitativa. Porque o qualitativo, você pode usar no livro, ou na internet. Por exemplo, você pode usar as atividades pedagógicas também, entendeu? Mas, eu tenho esse livro aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse livro aqui é um protocolo, certo? Ó, um protocolo, certo? E aí, esse livro aqui é uma aula que eu montei, que depois, só que aí eu montei todo o material, tá? Desse protocolo aqui, para mandar como material. Deu muito trabalho de montar, viu, gente? E aí, quando eu for dar de novo, eu já dei uma vez, quando eu for lançar novamente essa aula aqui, eu vou explicar toda a parte teórica do livro e também vou mandar o material. Só que aí eu cobro pelo material, porque deu muito trabalho de montar. Que aqui tem avaliação. É muito legal esse protocolo, porque ele é qualitativo, ele não é quantitativo, só que ele dá bastante de informações para você, entendeu? Ele vai vai dar todas as informações, como a criança está na leitura, na escrita, na habilidade linguística, que é rima, literação, segmentação silábica, no processamento auditivo, no processamento visual, na velocidade de processamento e no raciocínio lógico, que é o cálculo matemático. Então, esse livro vai dar todo esse embasamento. É um teste que dá para quem não tem, está montando a clínica, não tem dinheiro para comprar testes pagos, é um protocolo que dá todo esse embasamento para você. Ele é bem legal, gente. E aí, deu muito trabalho montar as aulas e montar todo o material. Aí, quando eu não pus ele ainda no meu site de cursos, tá? Mas assim, eu vou colocar também. Quem quiser comprar o curso e já vai com o protocolo todo bonitinho para você imprimir frente e verso, tá? Porque ele tem bastante página. Só que para você imprimir o material, você tem que assistir a aula para você entender, tá bom? Como aplica. Então, espera um pouquinho, tá, gente? Eu vou dar essa aula para vocês. Eu deixo ela gravada e eu consigo lá no curso, lá no site, tá bom? Mas nós também maio, final de maio. Tá bom? Vou gostar, gente. Bem legal, viu? Bem legal. Tá bom. Continuando. O pedagogo
pensa nos sintomas, possíveis causas da dificuldade e aparente ou latente. Latente é assim, aparece mesmo que a criança tem um problema. Latente é quando aquela criança é hipoassimilativa. Ela esconde, entendeu? A sua dificuldade. Tá? São indicadores, hipóteses a serem levantadas. Na IOCA, você tem que observar a criança. A temática, que é aquilo que o sujeito traz nas formas manifestas e latentes, tá? A dinâmica, aquilo que o sujeito faz, que não é verbal, que são os gestos, tons de voz e postura, e o produto que ele deixa no papel. São 3 coisas, gente, que você tem que observar na IOCA, tá? E objetivos: detectar os sintomas, as dificuldades apresentadas, formular hipóteses sobre as causas das quais surgem os sintomas, permitir que o sujeito construa a sua entrevista da maneira mais espontânea possível. Tudo é espontâneo, tá? Observar seus conhecimentos, atitudes, destrezas, ansiedades e conduta. A partir disso, signas, comandos específicos da psicopedagogia direcionarão o trabalho para a observação da conduta do aprendiz. Alguns materiais também que você pode colocar na IOCA, tá vendo? Elementos como a mudança de conduta, desorganização, justificativas verbais ou pré-verbais, aceitação, recusa e outros são captados e utilizados para as futuras interpretações e planejamento do trabalho de cada aprendiz. Toda resposta verbal, corporal e escrita, tá, é dado significativo para a avaliação psicopedagógica. Então, gente, ó, tá, tô dando ouro aqui para vocês. Tá, aqui tá cortando, gente. Tô dando aqui, ó, o ouro para vocês nessa parte da IOCA, certo? Você tem que observar todas as condutas da criança. Então, a IOCA é o ponto de partida para identificar as dificuldades de aprendizagem, de ordem cognitiva, orgânica, funcional, tá? Se coloca em evidência o aprendizado espontâneo e também a parte emocional da criança. Passos. Deixar o material ao alcance do sujeito. Deve-se começar solicitando ao sujeito: gostaria que você me mostrasse o que você sabe fazer, o que ensinaram a você e o que você aprendeu. Essa é a pergunta básica da IOCA, tá? Então, toda vez que você for pegar uma criança na IOCA, você precisa de fazer essa perguntinha aqui. Explicar sobre o material. Este material é para você usar, se precisar, para me mostrar o que lhe falei, que queria saber de você, o que você sabe fazer, né? O que você aprendeu. Se o sujeito ficar paralisado, você pode desenhar, você pode falar assim para a criança. Você pode desenhar, pode escrever, né? Você pode fazer alguma coisa de matemática ou qualquer outra coisa que lhe venha à cabeça. Tá? Uma das respostas do aprendente já são dados significativos para avaliação. Quando o cliente apresenta alguma produção, é aconselhável que se incida sobre ela, tá? Perguntando, argumentando, investigando. Pedir que relate o que leu, escreveu ou desenhou, apresentando um problema. Então, se a criança fizer um desenho, você vai falar assim: quem que você desenhou? Você vai anotar o nome de quem ele desenhou, vai anotar a idade da pessoa. Atrás do desenho, você pode pedir para ele contar uma história. Qual a história que ele está falando daquele desenho? Você anota tudo, gente, tá bom? Tá? Se ele fez uma obra de arte, por que ele fez aquela arte, né? Por quê, né? E você vai observar tudo. Por que não foi para leitura? Por que não foi para matemática? Tá? Algumas informações. O psicopedagogo deve verificar o nível pedagógico do paciente. Tá? Então, você vai, através da IOCA, você vai saber que nível que ele está. Ele está no 5º ano, só que está no nível de 3º ano. Você não sabe fazer uma continha 7 mais 3, por exemplo. Tá? Buscando as hipóteses para tal nível e depois delinear as linhas de investigação que seguirá até o final do processo diagnóstico. O diagnóstico operatório é importante para que, está errado ali, para que se descubra se a criança passou pelo processo de assimilação e acomodação de acordo com seu nível de desenvolvimento. Para ser utilizado pode diferir dependendo do grau de escolaridade do paciente e pode ser acrescentados outros materiais. Ao término da entrevista, o psicopedagogo deve fazer observações para o levantamento de hipóteses baseando nos 3 aspectos que eu já falei.
temática, dinâmica. Tudo. A inibição precoce das atividades assimilativo-acomodativas dá lugar às modalidades nos processos representativos, cujo extremo pode caracterizar da seguinte maneira. O diagnóstico operatório é importante para que se descubra se a criança passou pelo processo de assimilação ou acomodação, de acordo com seu nível de desenvolvimento físico, intelectual, social e emocional. No processo da IOCA e da caixa lúdica, o psicopedagogo irá observar qual é o estilo de aprendizagem da criança. Agora chegou aonde eu queria, tá? Hipoassimilação. Eu já dei essa aula lá no Vale Cursos, mais detalhada, falando de cada modalidade, tá? Hipoassimilação, gente. É hipo. Vocês sabem dizer? Baixo, né? Abaixo. É baixo. Isso, hipo é abaixo. Não esqueça. Gente, eu coloco na minha cabeça, que às vezes eu confundo, sabe? Hiper. Lembra de hipermercado? Lembra do hipermercado, que é hiper, que é grandão, sabe? Aí lembra que é acima. E hipo, lembra que é abaixo, tá bom? Ó, então assim, vamos pelo desenho. Toda vez que eu colocar esse desenho dessa criancinha triste, ela é hipo. Ela tá abaixo, tá bom? Porque é aquela criança que não conversa. Tá? Aquela criança que... Vamos ver aqui. Hipoassimilação. Os esquemas de objetos permanecem empobrecidos, bem como a capacidade de coordená-los. Isso resulta num déficit lúdico. A criança não tem interesse pelo lúdico e na disfunção do papel antecipatório da imaginação criadora. Ela não tem criação. Gente, eu dei essa aula tá lá no meu curso, viu? Lá no meu site. Que aí eu montei, a Denise comprou. Vocês gostaram do meu e-book, gente? Eu amei, Você professora, gostou do adorei, material? adorei, adorei, Ai, tá. adorei mesmo. Ai, que bom. Porque o material deu bastante trabalho para montar, viu, aquele material lá. Então, aí, gente, lá no meu site tem já, esse curso já tá lá, a aula já tá lá. Ô, Denise. Oi, professora. Tô No aqui. site, eu também dei essa aula. E aí, eu esqueci que eu tava lá na clínica, e aí eu dei bastante dicas de outras atividades que pode usar com a criança. Só que tá no site. Aí, sabe, uns papéis que a gente compra na loja papelaria, que você pode usar para fazer a dobradura, tem todas essas dicas, sabe? Só que acontece que tá no o finalzinho da aula do outro site. Tá bom. Tudo na clínica. Qual que é o site? O site é www.eadvalecursosonline.com.br, tá bom? E o meu outro YouTube é Psicopedagoga Rosemary Castro. Aí lá tem um monte de aula legal também, entendeu? Ó. Então deixa eu passar para vocês. Só que o material tá no site. Quem fizer o curso ganha o material, entendeu? O material é brinde para quem fizer o curso. Tá bom? Ó. Aí é tudo bem baratinho, gente. Nada caro. Sei que tá muito difícil as coisas. Tá? Então, nessa modalidade, por exemplo, a criança não coordena uma pintura a dedo, Tá grande cortando, espaço Rose. de papel. Quem lê para mim? Rose, o material de ontem e de hoje você vai postar no WhatsApp? Não, eu vou mandar o link no e-mail de vocês. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Tá. Aí, ó. Quem lê para mim, gente? Porque tá cortando, eu peço para alguém ler. Lê para mim. Os esquemas de objeto permanecem empobrecidos, bem como a capacidade de coordená-los. Isto resulta num déficit lúdico e na disfunção do papel antecipatório da imaginação criadora. Nessa modalidade, por exemplo, a criança não coordena a pintura a dedo, num grande espaço de papel. Sua dificuldade está em organizar o processo, ou seja, colocar os dedos na tinta e aplicá-la no papel. Não reconhece o espaço, as margens, os limites. A criança com dificuldade de brincar com o lúdico, de fazer criativa, falta de iniciativa poderá ser uma criança sem reação, sem interesse. Ocorre uma assimilação empobrecida de contato com o objeto. A criança pega o lápis sem ponta e não tem interesse em pegar o apontador para apontar o lápis. O aprendente não tem reação diante dos objetos,
A assimilação e a acomodação precisam estar em equilíbrio. Deu para entender, gente, que quando a criança ela não tem problemas de aprendizagem, a assimilação e a acomodação está em equilíbrio? E quando a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, a assimilação tá hipo ou hiper assimilativa? Vocês entenderam essa parte? Sim, deu para entender sim. A hipo parece que falta motivação, né? Isso, falta motivação. Pode ler, Denise. Consequência, incapacidade de coordenar antes esses esquemas, déficit lúdico e criativo, prejuízo da função antecipatória, da imaginação e da criação. Tem alguém com o microfone aberto sem ser você? Não, não sou eu não, tem alguém com a janela aberta aí. Esse barulho é de outra pessoa. Eu fechei tudo, aí você abre o seu, tá, Denise? Eu agora. Denise? Eu fechei o meu também? Cadê a Denise? Cadê a Denise? Oi, tô aqui. Tô aqui. Eu tive que fechar todos, porque eu não sei quem que tá no microfone aberto. Então vai. Tá bom. Gente, a criança hipo. Então ela vai chegar lá na IOTA para você, entendeu? Aí você já vai saber que ela é hipoassimilativa, porque ela tem déficit com lúdico, ela não tem interesse em pegar os objetos, entendeu? Ela não sabe o nome dos objetos, entendeu? Deu para entender a diferença? Deu sim. Hiperassimilação. Quer dizer o quê? Tá vendo o desenho? Esse desenho vai indicar a criança hiper. Então vocês vão levar na memória esse desenho. Quando é hiper, é a criança triste. Quando é hiper, é a criança que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Tá bom? Hiperassimilação. Lê para mim. É o exagero da criança com objeto. Como sair da realidade para o imaginário. Pode dar-se a uma internalização prematura dos esquemas, com predomínio do lúdico, que ao invés de permitir a antecipação de transformações possíveis, desrealiza negativamente o pensamento da criança, na qual o aprendente não irá resignificar o objeto com o aprendizado, acompanhando pela hiperacomodação. Tá vendo? Hiperassimilação geralmente é acompanhado pela hiperacomodação. Deu para entender? Tenho acomodação e assimilação de Piaget, não tenho? Tenho assimilação, acomodação e equilibração. A criança hipo, ela não tem equilíbrio. Ela não vai ter equilíbrio. Para chegar nesse equilíbrio, vai depender da sua intervenção psicopedagógica, entendeu? Então, é esse equilíbrio que você precisa trabalhar com essa criança. Toda vez que você der um teste para essa criança, um teste não, uma atividade para essa criança, você vai observar se ela assimilou, se ela acomodou, se ela equilibrou, se ela aprendeu. Você tem que verificar se ela aprendeu. Porque se ela aprendeu, ela teve equilíbrio ali em relação ao que você foi ensinado. Então, o psicopedagogo, ele vai buscar o quê? Na intervenção psicopedagógica, transformar essa criança numa criança hiperassimilativa e hiperacomodativa numa criança equilibrada. É a nossa função, entendeu? Pode ler a outra parte. Movimento no processo de adaptação pelo qual os elementos do meio são alterados para serem incorporados pelo aprendente. O aprendente tem sua ação transformadora sobre os objetos. Nesse caso, por exemplo, a criança deduz antes de formar uma lógica, agindo sobre um objeto ao seu modo. Não independente, não criativo, mas ansioso e inquieto. Observa o que os outros à sua volta fazem, mas não interpreta o seu agir. É aquela criança TDAH, sabia? Olha, quem explica com as palavras sem ler agora? Eu vou tirar ela. Quem explica sem ler? O que é hiperassimilação? É uma criança que está sentado fazendo várias atividades e ao mesmo tempo pensando em outras coisas, né? Está sempre atento a outras coisas também. Sim. O que mais? Hiperativo? Uma criança hiperativa também. Tem mais alguma coisa?
Ela não apresenta um objetivo direto, pontual, faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não tem uma clareza? Seria isso? Isso. Também, uma criança que não tem organização, Eu acho que é uma criança muito ansiosa também, que ela quer, ansiosa. não termina uma coisa e quer começar outra. Por isso que ela precisa. Agitada, porque tá caindo o lápis dela no chão, ali do lado, né? Agitada, parece ser agitada. E por isso que precisa tomar Ritalina, né? Para ter um controle no cérebro dela. Ela aprender, aprende? né? Por isso que ela deixa de aprender, porque ela fica tão. O cérebro dela é um problema cerebral, né? Neurológico. O cérebro dela fica tão agitado. O cérebro dela fica tão agitado. E no final da aula, eu ponho rapidinho da aula que tem as modalidades de aprendizagem e o material das modalidades de aprendizagem para trabalhar com a pessoa. No final da aula, hiperassimilação. É uma internalização prematura também dos esquemas, com o predomínio do lúdico, tá? Que ao invés de permitir a antecipação das transformações possíveis, desrealiza negativamente o pensamento da criança. A criança, ela fica, sabe? Ela fica fora da realidade, entendeu? Agora, hipomudação. O que é hipo? Olha o desenho. É abaixo? Abaixo, lembra do desenho, meio tristinho. Ele não, é aquela criança que se isola. Aquela criança, por exemplo, essa criança aqui do peixe fora d'água, era uma criança que se isolava. Era uma criança hipoassimilativa e hipoacomodativa. Por quê? Porque ela se isolava, porque ela não sabia ler, entendeu? Autoestima baixa, né? É isso. Que parece quando o ritmo da criança não foi respeitado também. Nem sua necessidade de repetir muitas vezes a mesma experiência. Atraso da imaginação. Também. Atraso, gente, desde bebezinho, desde a pré-escola dela, sabe? Ela sempre teve atraso. E aí foi passando, percebeu, né? E pouco mudação. Pode ler para mim, Denise? Leio. Essa modalidade Peraí, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Essa modalidade é indicadora de crianças que possuem muitos potenciais, mas não inseguras para agir, porque alguém a substituiu nas ações espontâneas por algum momento. Então, por exemplo, a criança tem sede, mas não precisa pedir água, porque com um simples apontar de dedo, o adulto já interpretou como pedido, dando-lhe a água. Na escola, peraí, não deu tem... para entender? A criança tem potencial para pegar água sozinha, mas o pai fazia tudo por ela. Por isso que ela ficou hipoassimilativa. Ela não foi estimulada, entendeu? Sim. Foi a superproteção que atrapalhou esse processo de Então, por assimilação. isso que vai chegar muita criança na clínica desse jeito aí. Eu peguei uma criança, gente, 12 anos, não sabia cortar o bife, porque a mãe cortava o bife para ele. Rose, eu atendo uma criança que tem 5 anos e só come comida batida no liquidificador, porque tem preguiça de mastigar. Só que erro que a mãe tá cometendo, gente, criança que não mastiga dá sérios problemas depois, viu? Fala tudo errado. Deus já fez tudo perfeito para poder fortalecer essa parte do maxilar, né? Pode ler. Na escola não tem iniciativa. Se lhe der a mão no que é preciso, pode atender a um comando. Do contrário, fica passiva, esperando que alguém faça por ela. Lembra daquela criança passiva, entendeu? No hipo. Maior, viu, gente? Hiper. Então, deu para entender que a criança pode ser hipoassimilativa e hipoacomodativa, entendeu? Oi. Esse hiper quer dizer que ela tem potencial, mas esse potencial dela, ele como é que se diz? Desligado com as ações do adulto, mais ou menos? Sim. Do ambiente que ela viveu. Ela não foi estimulada.
Ó, gente, a criança, para assimilar, acomodar e equilibrar, segundo Piaget, ela precisa de estímulos. Esses estímulos têm que vir da onde? Desde lá do berço, do ambiente que ela convive, né? O estímulo tem que vir desde lá do ambiente da escola, quando ela entra na pré-escola. A pré-escola, as professoras têm que ser boas professoras que vão estimular essa criança também, porque o boom da aprendizagem, onde as crianças têm mais neurônios, é na idade de 2 a 7 anos, entendeu? Então, é falta de estimulação. Por isso que a criança é hiper ou hiperacomodada. Ou pode ser também uma deficiência intelectual aí, entendeu? Ou um TDAH também, entende? Ou um autismo leve. Pode ser um possível transtorno de neurodesenvolvimento também. Nossa, com a pandemia vai aumentar muito esses transtornos, né? Vai aumentar muito. Quem lê para mim? Hiperacomodação. Acontece quando... Pode ir. Acontece quando houve superestimulação da imitação. A criança pode cumprir as instruções atuais, mas não dispõe de suas expectativas, nem de sua experiência prévia com facilidade. Esta criança é descrita como não é um mau aluno, mas não tem iniciativa, não é criativa. Tá vendo, gente? Ela teve uma super estimulação, mas da imitação, mas ela é tão hiper, né? Tão agitada que ela não consegue cumprir regras, cumprir instruções, entendeu? Ela não é descrita como mau aluno, mas não tem iniciativa e nem na hiper também a criança deixa a criatividade de lado. Por isso que aquelas apostilas que eu fiz, gente, lá do curso, é legal seguir mesmo, sabe? Pegar daquelas ideias, transformar em outras ideias. A criança precisa trabalhar essa parte artística da criança. Precisa trabalhar essa parte criativa dessa criança. Entendeu? Porque ela não teve isso na estimulação dela, tá? Nessa modalidade, a criança, além de ter tudo, não é levada a pensar sobre nada, tá vendo? O adulto se age por ela, não lhe dando permissão para escolher, definir, concluir, enfim, pensar. Desse modo, a criança é robotizada e passa a ser um adulto, pois veste, calça, se alimenta, fala, etc., conforme o adulto. Olha, existe isso, não existe na nossa sociedade ainda? A gente permanece na mesma atividade, tem dificuldade de criar, prefere copiar, repete o que aprende sem questionar, sem investigar, é muito obediente, muito submisso, aceita tudo, sabe? Tudo bom para ela. Tendo dificuldades para ser vínculos emocionais e cognitivos, confundido com um ser preguiçoso, mas ela não é preguiçosa, entendeu? Também não explora muito os objetos como se eles fossem machucados. A acomodação consiste em adaptar-se para que ocorra a internalização. A sintomatização da acomodação pode dar-se em acomodar, ou seja, uma dificuldade de internalizar os objetos, entendeu? Tem a ver com a acomodação e assimilação aqui, ó. Hiperacomodação. Como a criança está desenvolvendo com o objeto. A gente conseguiu brincar com os objetos da caixa, conseguiu concluir o que começou, então você vai observar tudo isso na criança. E quando a criança é hiperacomodativa, pode ser uma possível transcondescência intelectual ou com um possível TDAH também. Ou uma possível timidez ou um possível mutismo seletivo. As modalidades de aprendizagem que apresentam dificuldades de aprendizagem têm sempre no bojo questões que não envolvem só a escola, mas todo um contexto que deve ser visto como a realidade sistêmica da criança. Então, assim, não é só a escola, é lá do ambiente familiar dela já, entendeu? O processo de aprendizagem requer a seleção de informações e estímulos para que essas informações sejam retidas, interpretadas e armazenadas na memória. O processo da atenção. Estou montando uma live, gente, que fala sobre a memória. Live não, uma aula, né? Falar sobre a memória. Tá ficando muito legal, viu, gente? Lê para mim sobre a postura do examinador. Tá acabando já, viu, gente? Deve ser um mero observador de conduta do avaliado. Utiliza-se de vários tipos de consignas para a maior riqueza das observações. Colocar limite quando achar necessário.
Quando o avaliado apresentar dificuldades para entrar na tarefa, deverá utilizar consignas múltiplas para facilitar a decisão do avaliado. Caso o avaliado permaneça sem iniciativa, devemos lembrar também que essa também é uma postura a ser analisada. É uma forma de agir frente a situações novas. Deve ser avaliada em seus vários fatores. O som aqui, tirei do... Pode falar. Ah, já terminou, né? Então tá bom. Sim, terminou. Aqui, referência biográfica. Esse livro é ótimo, gente. Esse amarelo aqui, eu tenho ele. Nossa, muito bom. Alicia Fernandes, tá? Se vocês quiserem, gente, eu tenho um PDF do livro, né? O que vocês acham de marcar um dia pra gente ler o livro dela? Eu tenho vontade de ler, não deu tempo de ler até hoje, você acredita? Pra gente pegar desde a primeira página, a gente tá lendo. Vamos? Em vez de ler artigo científico, vamos ler o livro dela? Na segunda, vamos de sim, noite? eu gostei da ideia, gostei. Também gostei. Ai, vamos então. Eu tenho vontade de ler esse livro e a gente vai fazendo as nossas anotações. Acho que a gente vai entender mais sobre essa parte do hipo, sabia? Vamos ler. Qual seria o livro? É o da Sara? Esse aqui é da Alicia Fernandes. Inteligência Aprisionada. Entendeu? Esse da Sara Paim eu tenho. Picotou a sua fala, professora. Professora, picotou a sua fala, não entendi. O livro Inteligência Aprisionada, eu tenho ele em PDF. Eu mandei para vocês no grupo, lembra? A gente pode começar a ler esse livro. Na segunda noite, o que vocês acham? Cada um lê um pouco. A gente vai ler então, anotações, entendeu? É para ler o primeiro, para a gente poder fazer o trabalho aí no conjunto? Não. Segunda noite, eu tenho livre. Então, na segunda noite, entendeu? A gente podia pegar, em vez de ler artigos científicos, ler esse livro. Tá ótimo. Entendeu? Tá, gostei da ideia. Tá bom. Aí, cada um lê um pedaço. A gente vai lendo e fazendo anotações, entendeu? Tá bom, perfeito. Pro, manda no grupo novamente o livro, por favor. Mando sim. Tá bom, combinado. Obrigada. O vice-pedagogo tem a responsabilidade de dar o melhor de si na sua atuação técnica, ensinar a criança que você está aprendendo, o que fará por ela, como irá ajudá-la, quem irá dar o seu melhor. Deixa eu perguntar para vocês aqui, ó. Entendeu? Tá? Agora eu vou mostrar para você o formulário da IOCA rapidinho. Esqueceu o que são as modalidades de aprendizagem? Esclareceu, pessoal? É a pesquisa, esclarecimento da queixa, é isso? A sua fala falhou, por isso que ninguém entendeu. O que foi que você falou? A sua fala falhou quando a senhora perguntou. Pergunte de novo. Eu perguntei assim, esclareceu para vocês o que é essa modalidade de aprendizagem? Modernidade de aprendizagem, o que é para gente? Essa é a pergunta? Não. Esclareceu para vocês o termo modalidades de aprendizagem? Não apareceu nada não, professor. Gente, vocês não entenderam o que eu falei. Eu vou deixar o link do site aí do curso Modalidades de Aprendizagem, tá? Tá. Esclareceu para vocês, quando vocês observar a criança na IOCA, entendeu? O que é hiper assimilativo e hiper acomodativo? Esclareceu? Sim, muito. Sim, muito. Tá. Aí, quem quiser fazer o curso lá, Modalidade de Aprendizagem, eu já pus o link aqui, ó. Tá? E aí... Professora, põe o link também lá no WhatsApp, no grupo, porque aí quando fecha a gente perde. Às vezes não conseguiu abrir e lá fica salvo. Meninas, como eu faço para participar do grupo? Do grupo do WhatsApp? Sim. A professora que deu o link, eu entrei por outro grupo, né? De estimulação de idosos, mas a professora, ela manda o link.
pegar o link aqui, tá bom? Ah, gente, tô fazendo uns materiaizinhos. Vou mandar pra vocês de tá bom? Esse pode divulgar. É, Oba, obrigada. A gente gosta muito do que pode eu faço divulgar. joguinhos. Eu fiz um joguinho lá que eu fiz, viu? Peguei ideia lá do. Eu vi das Tem o link do tampinhas coloridas, achei o se já, eu máximo. quero imprimir e plastificar, eu também quero usar aquilo lá. Ah, Só eu que eu também, coloquei, arrasei. viu, gente? Eu coloquei mais bolinhas de todas as cores para você escolher a cor que você quer trabalhar, entendeu? Só que uma cor, você tem que tirar uma bolinha. Filho do Guido. Só Entendeu, quer comer gente? sozinho agora. A merda que ele faz. Foi maravilhoso aquele joguinho, muito Você legal. gostou? Já tá usando? Já estou usando, os meus alunos Legal, adoraram. grava um vídeo, põe lá para mostrar lá no Vou grupo. gravar, foi muito legal. Os meus alunos têm 5 anos, né? Eu tenho uma Mas habilidade. eles vão brincando, eles têm só 5 anos, mas eles estão adorando a questão de mexer as posições e tentar achar, né? Eles falam que é o enigma, né? Então tá muito legal, eles estão se divertindo muito. Aí você entendeu que, que uma bolinha. Ai, meu Deus, derrubei tudo aqui. Uma bolinha tem que você tirar, tem porque que tem que tirar ficar um uma buraquinho, bolinha né? de uma das cores, entendeu, né? Sim. Uhum. Então tá. Então, grava um vídeo, põe lá, mas não precisa gravar o rostinho das crianças, grava só a mãozinha, entendeu? Vou gravar, vou gravar. Eu que fiz o jogo, ainda nem imprimi. Ai, olha, eles estão adorando, muito legal. Eu tenho uma habilidade com o PowerPoint, vocês não têm noção. Adoro fazer jogo no PowerPoint. Ai, tem que ter Vou muita fazer uns jogos, habilidade gente, mesmo. multiplicação no PowerPoint, viu? Uns jogos de multiplicação. Fazendo no PowerPoint, vou mostrar pra vocês. A amiga mandou fazer pra ela. Cortando. Ai, que saco esse negócio cortar. Gente, eu vou encerrar a gravação. A gente abrir a câmera, tá bom? Cadê onde que grava esse negócio aqui?